nossa aula de ciência de hoje vai ser falando sobre nós, seres humanos, todos os animais da natureza e as plantas. Então, sobre todos os seres vivos e sua alimentação, certo? Tia Adriana citou esses seres porque nós dependemos um do outro da natureza, dependemos um do outro para sobreviver. Todos nós formamos uma cadeia alimentar. Em cada lugar, na terra, no fundo do mar, formam-se várias cadeias. Então, tia Adriana preparou aqui um exemplo de cadeia alimentar. O que quer dizer isso, cadeia alimentar? É um ciclo que acontece na natureza, onde todos os seres vivos se alimentam, todos os seres vivos precisam um do outro para se alimentar, certo? Em muitas cadeias alimentares, começa-se pelo produtor. Somente as plantas são os produtores na cadeia alimentar, porque elas produzem seu próprio alimento. Então, são seres autótrofos, produzem seu próprio alimento. Só acontece isso com as plantas. Já os outros animais, eles precisam sair à procura do seu alimento, certo? Então, nessa cadeia alimentar, formada por planta, lagarta, pássaro, coruja e bactérias, cada um tem a sua participação na natureza. Como eu falei, a planta é o único ser que produz o seu próprio alimento. Então, a planta serve de alimento para a lagarta, para o gafanhoto, para as formigas, certo? Então, as plantas se alimentam, a lagarta se alimenta da planta, o pássaro se alimenta da lagarta, a coruja se alimenta do pássaro, as bactérias se alimentam da coruja quando ela morre, certo? Então, todos os seres dependem um do outro para continuar sua existência na natureza. Esses seres que tia Adriana acabou de explicar, que formaram uma cadeia alimentar, não existe só essa cadeia alimentar, existem outras até no fundo do mar também, existem cadeias alimentares. Os pequenos seres vivos, os pequenos camarão, por exemplo, que o peixe se alimenta do camarão, o peixe maior se alimenta daquele peixe que comeu o camarão. Nós, seres humanos, que também nos alimentamos do peixe que comeu o camarão, então aí também acontece no mar também acontece cadeia alimentar. Então existem várias cadeias alimentares na natureza, onde os animais precisam se alimentar, precisam um do outro para servir de alimento, certo? Então vamos lá. As plantas são os produtores. Em uma cadeia alimentar, as plantas são produtores, ou seja, produzem o seu próprio alimento, certo? Os animais são considerados os consumidores. Os animais consomem planta e consomem também carne de outros animais. Então, nessa cadeia aqui que tia Adriana formou, quem são os consumidores herbívoros que se alimentam de ervas, de plantas? No caso dessa cadeia é a lagarta. A lagarta se alimenta da planta, então é herbívoro. Também existem aqueles consumidores carnívoros que se alimentam de outros animais. Quem são eles nessa cadeia alimentar? São os pássaros, o pássaro e a coruja. E depois que a coruja morre, outros seres vivos vão se alimentar da carne dessa coruja, que são os decompositores, que eles são os fungos e as bactérias, certo? Então é dessa forma que funciona na natureza. Todos dependem um do outro para a existência de todos. Todos dependem um do outro, certo? Então vamos lá. No livro de vocês, na página 50 e 51, explica justamente sobre a alimentação dos animais, certo? Explica todo esse esquema que a Adriana explicou aqui, acontece nas páginas 50 e 51, sobre a alimentação de todos eles. Que nós formamos, nós também, seres humanos, fazemos parte dessa cadeia alimentar. Onde é que nós nos enquadramos aqui numa cadeia alimentar? Nós nos alimentamos de planta e nos alimentamos de animais. Então nós somos
consumidores carnívoros e herbívoros também. Porque nos alimentamos da planta e nos alimentamos também de animais. Certo? Por que fungos e bactérias são decompositores? Fungos e bactérias são decompositores porque eles se alimentam depois que o animal morre, né? Depois que o animal morre, então a carne começa a ficar estragada. Então aí que acontece a ação dos decompositores. Vão se alimentar da carne que já está ficando estragada dos seres, dos consumidores, de outros animais, dos seres vivos, dos homens, né? Então, fungos e bactérias decompositores de consumidores. No caso, nós também, os fungos e bactérias também vão se alimentar de nossa carne também, porque nós fazemos parte do processo da cadeia alimentar, certo? Vamos lá para a atividade na página 51. Desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Então, você pode, não precisa exatamente vocês colocarem esse exemplo que a Adriana colocou da cadeia alimentar. Vocês podem citar outros exemplos, né? Se quiser colocar a planta e os animais que comem planta, os animais que comem, aqueles animais que comem a planta, então é uma sequência, a cadeia alimentar é uma sequência. Essas setinhas também indicam que um animal vai servir, um ser vivo vai servir de alimento para o outro, certo? Vocês colocam setinhas, colocam o nome dos seres que vocês estão desenhando, certo? Não precisa ser exatamente uma cadeia alimentar iniciando por uma planta, vocês podem colocar iniciando já por um animal, né? Um animal, e que aquele animal vai servir de alimento para outro animal. Esses dois animais vão servir de alimento para outro animal. E assim vocês vão desenhando. E por último, vai existir a decomposição desse penúltimo animal. Vai existir a decomposição, que quem vai se alimentar? Os fungos e as bactérias que vão se alimentar daquele último ser que morreu, certo? Não esqueça de colocar o nome dos seres que vocês desenharam para formar uma cadeia alimentar. Na página 52, aí está mostrando uma cadeia alimentar no oceano. Aí vamos lá. Circule apenas os seres produtores da cadeia alimentar. Quem são esses seres produtores? Lembre daqui do exemplo que a Adriana deu. Produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Ele não precisa de animais, né? Não precisa dos outros animais. Eles mesmos produzem o seu alimento. Então, quem são? As plantas. Quais as plantas que estão aí no fundo do mar? Aí vocês circulam. Letra B. Quais são os consumidores herbívoros? Quem é que vai se alimentar aqui dessa planta? Herbívoros que se alimentam de plantas. Quem? Aí vocês colocam aí peixe, né? E os carnívoros são quem? O pinguim, que vai se alimentar do peixe, e a orca, que é uma baleia, uma espécie de baleia, a orca, que vai se alimentar do pinguim. Então, são carnívoros aqueles que se alimentam da carne de outros animais. Letra C. Como os decompositores estão atuando na cena abaixo? Estão agindo na carcaça do peixe morto, ajudando em sua decomposição. Então, aqui está mostrando um peixe morto. Um peixe que como ele está morto, ele está parado, não está se movimentando como os outros animais da cena, né? Que dá para perceber que há um movimento. Então, esses decompositores, eles vão agir quando o animal morre. Eles não vão agir quando os animais ainda estão vivos. É quando morre que eles vão se alimentar, os decompositores vão se alimentar da carne daquele animal. Que a carne já começa a apodrecer, a estragar. Aí é a ação já dos decompositores. Complete os espaços com as palavras do quadro. As plantas, as algas e algumas bactérias fazem parte do grupo dos
plantas, algas, fazem parte do grupo dos produtores. E é do que os seres vivos retiram a necessária para viver. É do alimento que os seres vivos retiram a energia necessária para viver. Por isso que todos precisam se alimentar, senão vão ficar fracos e vão morrer. Cadeia alimentar é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Então, esse processo que a Diana explicou aqui, que todos dependem um dos outros para sobreviver, é chamado de cadeia alimentar. É um processo de dependência alimentar. Então, todos dependem um do outro para se alimentar. Na página 53, há um exemplo em que o caçador está agindo e está matando o alimento da cobra. Então, a cobra ela se alimenta de aves, por exemplo. Aí tem um exemplo aqui que o homem matando essas aves, então as cobras vão deixar de se alimentar, não vão ter os gaviões para se alimentar. Então, o que é que pode acontecer? O que aconteceu na história representada nos quadrinhos? Na primeira cena, o caçador está matando os gaviões. Na segunda cena, os gaviões estão levando os gaviões para casa. E na terceira cena, várias cobras à procura de alimento. Então, o que está acontecendo aí? A população de serpentes aumentou de maneira descontrolada porque os gaviões foram mortos. Então, por que apareceram muitas cobras? A procura de alimento aumentou, elas saíram do local onde elas costumavam ficar, porque conseguiam alimento facilmente, para ir para outros lugares procurar alimento. Por quê? Por causa do desmatamento, por causa da caça, de desmatamento não, por causa da caça descontrolada do homem pelo gavião, causou essa falta de alimento para a serpente. Quem foi responsável pela mudança ocorrida na cadeia alimentar acima? Então, quem foi que agiu errado aí, que quebrou um pouco o ciclo da natureza em relação à cadeia alimentar? Foi o homem o responsável, porque ele matando os gaviões, futuramente iria também matar as cobras, porque elas não teriam o alimento para elas. O homem que exterminou a população de gaviões. Então, se isso acontecer na natureza, faltar algum alimento essencial para algum desses seres vivos que compõem uma cadeia alimentar, acontece justamente como esse exemplo aí. Os animais vão sair do seu próprio habitat e vão para outros lugares à procura de alimento, como nós vemos de vez em quando. Às vezes passa na televisão que algum animal invadiu a cidade, que algum animal invadiu a casa, viu a janela aberta e entrou para procurar alimento, justamente por causa disso, por causa da ação do homem, por exemplo, nas queimadas. Vai que o homem faz uma queimada e aquela queimada ali acontece de matar vários alimentos, já está destruindo as árvores, que são os produtores, e os animais também que vivem naquele determinado lugar. Então, quem sobreviveu, o que é que vai fazer? Vai procurar alimento em outro lugar e pode oferecer perigo ao homem, certo? Então, foi nossa aula de ciências falando sobre alimentos dos animais. A alimentação dos animais. Ilustre também uma cadeia alimentar, certo? Vão lá no caderno de desenho e ilustre uma cadeia alimentar. Qualquer cadeia alimentar, que seja da terra ou que seja do mar, uma cadeia alimentar e com desenhos caprichados, certo? Fica a critério de vocês. Agora, também não esqueçam de colocar os nomes dos seres que vocês desenharam
e fazer essa separação de quem é produtor, quem é consumidor e quem é decompositor. Vocês colocam produtor, consumidor e decompositor e escreve lá ao lado depois quem é que faz parte de cada classificação dessa, tá certo? Use o caderno de desenho, não esqueçam, coloque as setas também para indicar quem vai servir de alimento para qual animal. Quem vai servir de alimento para quais animais, certo? Caprichem.